A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte do imaginário religioso no Egito Antigo até a chegada do cristianismo. Lembre-se que na antiguidade, a religião egípcia era baseada no politeísmo, ou seja, o culto a vários deuses, que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. As lendas disseminadas tinham como temas a origem do mundo, da natureza, dos homens e dos deuses. Eles explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência, sendo, portanto, de grande importância para a construção do imaginário dos egípcios. Os deuses adorados pelos egípcios evidenciam uma herança basicamente babilônica. Osíris era o mais popular dos deuses egípcios e era considerado filho do deus da terra Geb e da deusa do céu Nut. Dizia que Osíris tornou-se marido de Ísis e reinou como soberano no Egito. Os relatos mitológicos contam que Osíris foi assassinado pelo irmão Sete e então trazido de volta para a vida, tornando-se o juiz e o rei dos mortos. O relacionamento entre Osíris e Ísis corresponde ao relacionamento e característica dos deuses babilônicos, Tammuz e Star. Assim, muitos peritos em mitologia acham que eles são os mesmos. Osíris era representado como tendo a pele escura, em virtude que Nimrod, que parece ter sido adorado sob o nome de Tammuz, era filho de Cus, um dos principais progenitores dos povos de pele escura. A adoração de mãe e filho era também muito popular no Egito, sendo que Ísis era retratada tendo o menino Horus no colo. Essa figura é muito parecida com as representações de Maria com o menino Jesus. Em relação ao deus Horus, existe evidência da distorção da promessa quanto ao descendente que haveria de ferir a cabeça da serpente. Horus às vezes é representado pisoteando crocodilos e serpentes. Ao se tornar adulto, Horus decide vingar o seu pai Osíris. E segundo relatos, durante a batalha, Sete, que havia assassinado Osíris, transformou-se numa serpente. Nas esculturas e pinturas egípcias, a cruz ansada é o símbolo sagrado e ela aparece muitas vezes. Essa cruz, que é chamada símbolo da vida, assemelha-se à letra T, com uma asa oval na parte superior, provavelmente representando os órgãos sexuais masculinos e femininos combinados. Muitas vezes as deidades egípcias são representadas segurando a cruz ansada. Havia no Egito vários deuses importantes, entre eles o deus Apis, que para os egípcios era considerado o protetor das águas e mananciais. A deusa Requete, ou deusa Ram, considerada pelos egípcios símbolo de fertilidade e ressurreição. O deus Tote seria para os egípcios o inventor da magia e das artes secretas. O deus Belzebu era para os egípcios o protetor contra as moscas. Seria ele o responsável por afastar as moscas dos animais. O deus Apis era o principal protetor dos animais. Havia também a deusa Neite, que segundo a crença egípcia, era responsável por curar todas as enfermidades. Entre eles destacavam-se os deuses Ísis e Shu, que seriam responsáveis por controlar os elementos da natureza. Havia também o deus Serapis, que era o principal protetor das lavouras. Um dos maiores deuses do Egito era o deus Ra, considerado o deus Sol. E por último, o faraó, que se auto-intitulava o Deus vivo. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com a história bíblica, pastor? Você vai ficar sabendo agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia Carvalho. Eu sou o pastor Adilson e quero te convidar a assistir essa mensagem até o final. Quando Deus enviou as 10 pragas do Egito, Deus confrontou e humilhou os deuses egípcios, todos eles. E o que muita gente não sabe é que cada praga enviada contra os egípcios era para confrontar os principais deuses do Egito. A primeira praga foi a transformação das águas do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue. Isso causou desonra ao deus Nilo, conhecido como Hapi, que nada pôde fazer. A segunda praga foi a invasão das rãs. A rã era considerada
símbolo de fertilidade e ressurreição, e era conhecido como a deusa Requete, que também nada pôde fazer. A terceira praga foi a infestação de piolhos. Quando Moisés e Arão atiraram o pó para o alto e esse pó se transformou em piolhos, os magos do Egito não conseguiram fazer o mesmo, pois eles atribuíram ao deus Tote a invenção da magia e das artes secretas. Mas Tote fracassou. Na quarta praga, a praga das moscas, Deus confronta Belzebu, que era invocado justamente para afastar as moscas dos animais, mas ele também fracassou. Na quinta praga, Deus envia peste sobre os animais do Egito. Com isso, ele humilhou o deus Apis, que era considerado protetor dos animais e que nada pôde fazer. Na sexta praga, Deus envia úlceras e tumores contra os egípcios. Com isso, ele derrotou a deusa Neite, a qual os egípcios acreditavam que poderia curar todas as enfermidades. Na sétima praga, Deus envia uma chuva de pedras confrontando a deusa Íris e o deus Shu, que eram responsáveis por controlar os elementos da natureza, mas ambos fracassaram. Na oitava praga, Deus envia gafanhotos contra as lavouras dos egípcios. Com isso, ele confrontou e derrotou o deus Serapis, que era considerado protetor das lavouras do Egito, mas ele nada pôde fazer. Na nona praga, conhecida como a praga das trevas, houve uma escuridão total sobre o Egito. Com isso, Deus confrontou e humilhou o deus Ra, conhecido como Deus Sol, mas ele nada pôde fazer. Na décima praga, houve a morte de todos os primogênitos do Egito. Com isso, Deus confrontou e derrotou Faraó, que se intitulava Deus do Egito, mas ele nada pôde fazer. Com isso, Deus ensina uma lição muito grande aqui, que não existe outro Deus. O Deus maior é o nosso grande Deus. Qualquer outro Deus é um Deus falso, pois nada eles puderam fazer. Cada Deus que era responsável por controlar algum tipo de praga, por defender aquele povo egípcio, eles ficaram impotentes diante das pragas lançadas pelo nosso Deus. Mas eles nada puderam fazer. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.